Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo As Grandes Unidades Coletivas. Nos capítulos precedentes, desenvolvemos e comentamos alguns pontos de a grande síntese, especialmente os de caráter social, tratados quase no fim do volume. Foram ampliados, em especial, os capítulos Força e Justiça, a Gênese do Direito, o Problema Econômico, a Distribuição da Riqueza e, da fase hedonística, a de colaboração. Os conceitos ali rapidamente expostos no quadro de conjunto foram considerados de novo, mais minuciosamente e sob aspecto mais prático e atual, tendo em vista mais a sua aplicação do que a posição por eles ocupada no organismo universal. São diferentes a perspectiva de a grande síntese e a dessas páginas. Partindo de premissas cósmicas, ali os problemas do homem e da sociedade apenas aparecem por último, à guisa de conclusão. Aqui, pelo contrário, esses problemas representam a base e o ponto de partida do trabalho. Daí a conclusão se eleva pouco a pouco, desde a grande massa coletiva até ao caso individual mais seleto e muito menos numeroso, mas, em compensação, mais evoluído. O caminho fatal de ascensão, entrevisto no fim do capítulo anterior, não se manifesta somente com a formação de tipo biológico mais elevado e, naturalmente, com funções de direção colocado como guia da sociedade. Manifesta-se também de maneira diversa. Esse impulso evolutivo tende não só ao aperfeiçoamento do indivíduo, mas a penetrar nas grandes massas sociais de maneira cada vez mais ampla. Cresce ou não no Estado, aceite-se ou não a estatolatria moderna, basta considerar o fenômeno biológico universal e imparcial para verificar em nossos tempos tendência à organicidade social. O povo, considerado mais ou menos sem valor nos séculos passados, com a Revolução Francesa, surge no palco da vida política. Antes valiam só os indivíduos e as classes dominantes. A aristocracia selecionada estabelecia os valores coletivos e imprimia seu cunho nas massas populares, que continuavam obedientes e, exceto nos momentos excepcionais, mudas e sem pensamento próprio. Os estratos inferiores da sociedade jaziam abandonados. São muito modernos os conceitos de povo organizado, que exprime seu pensamento e toma parte na vida política, e o princípio de massa organizada em grandes unidades coletivas. Ocupar-nos-emos, agora, desse aspecto diferente, coletivista e não individualista da evolução humana, isto é, da formação desse novo e múltiplo indivíduo coletivo, característica de nossos dias e não, como antes, da maturação de novo tipo biológico. O nosso múltiplo indivíduo humano, organizado em sociedades nacionais e estatais, com cérebro dirigente, nervos, órgãos, membros, coordenamento de funções, semelhante ao organismo individual, embora com dimensões muito maiores e formas muito mais vastas. Esse novo ser físico, massas e psíquico, consciência coletiva, representa nova criação biológica, produto da evolução. Enquanto, porém, a maturação do tipo biológico mais elevado significa desenvolvimento em altura, a formação desse novo e gigantesco indivíduo representa vasto desenvolvimento em superfície. No primeiro caso, exalta-se a qualidade. No segundo, conquista-se a quantidade. Completam-se, embora crescendo em direções diferentes e com importância própria. Ambos necessários, os dois impulsos se fundem na estrada das ascensões humanas. O individualismo do tipo biológico dominante não desaparece nessa nova organicidade. Ao contrário, nesta, suas funções se coordenam. Como indivíduo, geralmente primitivo, evoluído, pode evoluir, seguindo sempre caminhos individualistas, mas é raro, então o enquadramento coletivo o educa e faz progredir. Por isso, o individualismo não fica mutilado. Seus caminhos continuam abertos aos que têm força para emergir.
Nos séculos passados, a vida pertencia apenas ao tipo selecionado que se distinguira da massa. Hoje, a vida pertence a qualquer elemento da sociedade humana ao qual não é estranha, mas membro dela. A extensão de atividade a todo indivíduo, sua participação, se representa uma primeira tentativa de nova e gigantesca construção. Teria de rebaixar o nível social ao do tipo corrente, do homem da rua, que pode ser tudo menos tipo eleito. O nível social rebaixou-se até o tipo comum, ligado em compensação ao círculo de vida por ele antes desconhecida. A formação das grandes unidades coletivas teve, pois, como primeira consequência o rebaixamento involutivo do tipo de vida até o plano dos primitivos. Não se pode evitar, e assim se paga o progresso em expansão. Nasceu, todavia, novo ser coletivo que, a princípio evoluído e primitivo, e hoje embrião em crescimento, exprime a possibilidade de imensos desenvolvimentos futuros. O povo desperta, sem dúvida, como se voltasse à vida. Nessa nova formação coletiva, o escasso valor individual do evoluído cresce e se multiplica em rede de contatos e trocas. Não mais aparece sozinho, reduzido a seu valor intrínseco, mas vive em função do organismo novo em que, participando como célula, multiplica-se. Nas unidades coletivas, o indivíduo vem a conhecer novas formas de vida e de relação, e sente-se transportado para novo plano orgânico, antes desconhecido. A nova criação biológica de nossos dias é, pois, exatamente esse novo indivíduo coletivo, com milhões de cérebros procurando coordenar o seu pensamento segundo correntes de consciência, indivíduo que nessas correntes busca formar personalidade própria e unitária, diferente dos indivíduos componentes. A psique individual pode assim agir segundo dois diferentes pontos de vista, ou do indivíduo ou do indivíduo como célula social. No primeiro caso, tem funções e objetivos individuais. No segundo, coletivos. Trata-se de duas posições diversas, entre elas podem nascer contradições, e o indivíduo como célula social fará, com finalidade social, o que jamais faria como indivíduo apenas. Pode, desse modo, sob a forma de delinquência, exercer funções de justiceiro, mas se, no seu conjunto, o indivíduo coletivo tende a adquirir consciência unitária, própria e distinta da dos indivíduos componentes, nas peculiaridades e na estrutura interior, tende à especialização das funções. As grandes unidades coletivas são gigantescos organismos sociais, colossais, monstruosos indivíduos biológicos de que o homem é célula. As classes sociais, tecidos, as classes dirigentes, cérebro. As massas, corpo. Essas unidades possuem sistema nervoso, órgãos de sensibilidade e coordenadores de funções. Nelas, o indivíduo exerce as atividades mais de acordo com suas capacidades peculiares. O evoluído se encarrega de desempenhar as funções mais baixas: agressão, guerra, destruição. O evoluído desempenha funções intelectuais e de direção. Eis como o tipo biológico mais elevado se enquadra no novo organismo coletivo. Entre os dois extremos, os administradores se distribuem segundo suas qualidades específicas. Assim, os três tipos humanos, vistos no capítulo 3, encontram lugar e fazem sua tarefa. O indivíduo coletivo, no entanto, está se formando ainda. Não se definiu bem até agora o critério distintivo das funções. Há, por isso, entre as partes, a luta e a incerteza próprias do período de formação. Existe, sem dúvida, semelhança com o organismo biológico, embora embrionário e experimental, como no período paleontológico. Percebe-se, como no corpo humano, o princípio de especialização, o coordenamento das qualidades individuais, mas em estado de tentativa. Do ponto de vista biológico, torna-se muito importante a observação do esforço feito hoje pela vida para coordenar suas conquistas individualistas e, no plano humano, disciplinar suas forças. Neste período histórico, chega a parecer que o esforço seletivo, de natureza também separatista, ceda o passo ao esforço orgânico e social de natureza coordenadora. A primeira tendência se movia em direção individualista.
para produzir poucos exemplares do tipo eleito. No entanto, a segunda caminha em direção coletivista a fim de que produza muitos exemplares do tipo medíocre e os valorize pelo número e não individualmente, transformando-os em grande organismo coletivo. Levamos em consideração neste livro ambas as formas de expansão vital evolutiva. Necessitamos das duas para completar o fenômeno da ascensão e da construção. Veremos, enfim, como os altos níveis evolutivos não podem ser atingidos pelas massas numerosas, mas medíocres, e como os poucos eleitos que os conquistaram tendem, uma vez cumprindo sua função e alcançado o rendimento das qualidades por eles adquiridas, a separar-se da humanidade terrestre. Tornava-se necessário, porém, completar o exame do fenômeno evolutivo, observando-se também o aspecto coletivo, mas completar, começando da base, baixa mais extensa, da pirâmide social, onde se encontra a grande maioria que, embora de modo diferente do evoluído, procura ativamente a própria construção biológica. Existem, pois, duas correntes de atividade evolutiva, dois trabalhos intensos. A primeira conclui na formação do super-homem que se separa e afasta a humanidade, cujas formas de vida, para ele, baixas e insuportáveis, seu grau evolutivo não tolera mais. A segunda não considera a exceção por mais rara, mas a regra geral, embora medíocre, opera sobre primitivos e deserdados, para realizar com ele tão importante conquista como a outra. A vida não abandona ninguém, e a cada um, de acordo com sua natureza, oferece atividade adequada e confia a tarefa proporcionada. Este prefere subir sozinho até os mais elevados cismos. Aquele sabe viver e trabalhar apenas no meio da massa e em função dela. Ambos os trabalhos, porém, merecem respeito e importam para o progresso. Ambos contêm a incerteza da tentativa e o risco do inexplorado. Representam o esforço criador, o trabalho da gênese biológica. Estes dois pontos resumem a dupla fórmula vital do futuro, do duplo aspecto individual e social. Observemos o novo indivíduo biológico coletivo. Como todas as primeiras formações embrionárias da vida, agita-se desordenadamente, procurando configurar-se mais estavelmente. Sente confusamente, move-se desarticulando e incerto, como todas as construções biológicas recentes. Trata-se, na verdade, de novo e imenso corpo vivo, de corpo social com as características, as leis, os instintos, as moléstias e as defesas da vida orgânica e psíquica. O paralelo entre organismo individual e organismo social se confirma nessa concepção biológica do fenômeno social. Esclarece-o também, visto como reencontramos nele as leis reguladoras do organismo do indivíduo. Essa relação nos permite compreender o funcionamento da unidade coletiva e adivinhar-lhe o futuro, utilizando-nos dos mesmos princípios já encontrados no caso individual. Poderemos, assim, compreender melhor a lei reguladora dos acontecimentos históricos. Considerando-os como fenômenos de biologia social, poder-se-á fazer, à luz da patologia social, a diagnose das crises coletivas e estudar, de acordo com a fisiologia coletiva ou dos corpos múltiplos, o funcionamento do novo grande organismo. Os conceitos próprios da anatomia poder-se-ão aplicar-lhe os de atrofia, hipertrofia, circulação e metabolismo, centros cerebrais e nervosos e correntes de consciência, gênese, crescimento, maturidade, senilidade, morte e hereditariedade, ciclos vitais, transformismo evolutivo. Como a propósito do indivíduo, poderemos, a respeito da unidade social, falar em personalidade, destino, responsabilidade, missão. Essas comparações são lícitas e lógicas, pois o universo é regido por uma só lei, quer dizer, por legislação única, sempre onipresente. O fenômeno social, como o fisiológico, segue a mesma lei universal expressa pela trajetória típica dos movimentos fenomênicos e pela lei da unidade coletiva. A grande síntese, capítulo 26 e 27. Na matéria, na vida como espírito, as formas, desde as atômicas até as siderais, tendem para a unidade, ou seja, para o reagrupamento
e a reorganização em sistemas em associações cada vez mais vastas e complexas. Toda unidade já representa em si mesma a resultante da organização de unidades menores. O próprio universo é, por excelência, unitário e orgânico. É de alto e abaixo edifício único. Desse modo, o fenômeno social, não somente biológico, mas também conexo e logicamente entrosado no fenômeno cósmico, representa momento da lei, processo de mecânica universal. Não podemos considerá-lo isolado, fora do complexo da vida, dos métodos e da finalidade da natureza. Assim, encontramos-nos o fenômeno social, histórico e político, orientados e em sintonia com o mesmo ritmo da lei reguladora de todos os fenômenos. Em toda parte, ambos têm o mesmo esquema fundamental, redutível a princípio único. Torna-se evidente que a natureza age de acordo com esquemas simples e constantes. Suas formações se fazem em modelos, embora não mecanicamente, em série. Seus desenvolvimentos obedecem a um plano e isso os prende sempre a um princípio diretor central. Retomaremos em melhores condições mais adiante tal conceito. A criação tende para a uniformidade e a repetição dos modelos. Todas as formas, assim, possuem base comum a irmaná-las em parentela, que mostra derivarem do mesmo e único princípio. Não se copiam, mas se evocam mutuamente de todos os pontos do universo e de todos os planos evolutivos. Por isso, na formação e funcionamento das grandes unidades sociais, vemos a reprodução dos fenômenos e o retorno das leis por nós observadas nas unidades minerais, vegetais, animais, desde o átomo até as estrelas. Isso posto, de modo algum podemos crer que o fenômeno histórico se desenvolva sem lei, abandonado ao arbítrio individual ou ao capricho dos acontecimentos. A história nos conta como se sucedem no tempo os vários momentos do funcionamento dos organismos coletivos. Essas palavras poderiam constituir-lhe a definição. O funcionamento do corpo social, expresso pela história, não obedece ao acaso, mas segue o mesmo ritmo por nós encontrado noutros fenômenos. Em outras palavras, o transformismo fenomênico do complexo vivo do grande corpo coletivo obedece às leis do dinamismo universal, ou, mais exatamente, é dirigido enquanto pertence ao binário da onda histórica. A vida das grandes unidades coletivas se desenvolve de acordo com o movimento, de amplas oscilações ascensionais e descendentes, elevações e depressões, movimento que repete o princípio das ondas do mundo dinâmico de que a vida participa. Isso naturalmente acontece sempre que se trata de dinamismo, como neste caso. Observemos os períodos e as características desse ritmo histórico. A história se desenvolve de acordo com a respiração rítmica por nós encontrada na física e especialmente no eletromagnetismo. A existência dos retornos históricos, já observados por Vico, filósofo italiano, é fenômeno de fácil observação. A trajetória típica dos movimentos fenomênicos de que falamos acima segue o princípio desses retornos ou repetições, reproduzindo-os, todavia, em cada vez mais elevada posição. Desse fato deriva a evolução. Desse modo, funciona também a história. Os acontecimentos humanos, sucedendo-se, tendem a repetir-se, ligam-se à lei dos retornos históricos que os obrigam a recorrer de novo o velho caminho. Não nos surpreendamos por isso se a história parece não ensinar coisa alguma e se muitas vezes os mesmos erros são cometidos de novo pelos próprios dirigentes, que mais do que ninguém devem tê-la presente. Essa é a lei do fenômeno que só não se repetiria se progredisse sempre em direção evolutiva. É isso exatamente a coisa mais árdua da vida. Todavia, como na trajetória dos movimentos fenomênicos, a repetição não se transforma em cópia autêntica. Quem observá-la bem lhe notará alguma diferença, embora pequena. Esta representa todo o valor da conquista, o resultado da experimentação. Aconteceu em direção ao alto, em direção evolutiva, e, se atuou na realidade, é construção acabada e real, embora sob a forma de força imaterial.
representa novo e indelével traçado, tipo mais aperfeiçoado de ritmo, fixador do binário, em que pela mesma lei de repetição devem desenvolver-se mais tarde os novos acontecimentos históricos. Estes, como sempre, retornarão ao passado, mas a passado que já fixou determinada diferenciação evolutiva, patrimônio já conquistado e ponto de partida para novas diferenciações e conquistas. Observemos, pois, as características dos dois períodos do ritmo histórico. Trata-se de duas posições inversas e complementares, rivais e, contudo, irmãs na tarefa de construir. Trata-se de caso a que se aplica a lei universal da dualidade, já desenvolvida em A Grande Síntese, capítulo 39, e que neste livro desenvolveremos ainda mais. No ritmo histórico, continuamente se alteram os períodos clássicos e românticos. O primeiro masculino, explosivo, guerreiro, materialmente conquistador, destruidor, fecundo e semeador, violento, involuído, materialista. O segundo, feminino, tranquilo, conservador e espiritualmente conquistador, construtor, preparador e amadurecedor, pacífico, evoluído, espiritualista. Na trajetória dos movimentos fenomênicos, o primeiro período representa a fase de queda evolutiva, de retorno e de recuo. O segundo, a fase de ascensão evolutiva, de progresso, de ímpeto. Ambos os períodos, porém, são necessários porque têm funções diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. O progresso caminha amparado nessas duas forças contrárias, impelido pelos seus choques e contradições. No fundo, os dois períodos criam, embora sob forma diferente, emborcando-se um no outro, e embora pareçam inimigos em luta, cooperam, colaboram em lados opostos, na mesma construção. Se o primeiro, em plena tempestade, não evidenciasse e no meio da morte não lançasse princípios mais elevados da vida, se em ambiente de destruição não limpasse o terreno, tirando-lhe as velhas construções, o segundo, na paz, não teria novos motivos para desenvolver, nem novas construções a levantar. Reencontramos aqui o conceito acima lembrado, e segundo o qual, para poder conciliar a fluidez necessária ao transformismo evolutivo e a rigidez imposta pela necessidade de assumir formas bem definidas, a vida deve renovar-se, alternando continuamente a vida e a morte, a construção e a destruição. Tudo isso exprime, nesse caso, a íntima bipolaridade encontrada em toda individuação. Representa os dois extremos opostos entre os quais oscilam, funcionam e evolui o fenômeno social. Corresponde à característica de harmonia e equilíbrio fundamental da lei. Os dois extremos, componentes de cada unidade, devem ser proporcionados e se contrabalançarem. A fenomenologia universal reclama e faz-nos encontrar, presente em toda parte, o organismo inseparável de seus princípios. Mas o equilíbrio não aparece só na intimidade de cada unidade social, no seu desenvolvimento temporal, mas também na sua estrutura espacial. Noutros termos, o fenômeno não é equilibrado apenas no futuro histórico, mas também na distribuição pela superfície da Terra das várias unidades sociais. Quer dizer, há povos que vivem em determinada fase, outros estão situados em outra, de modo que a humanidade não concentra em direção única todo o seu dinamismo, mas o faz agir tendo em vista a compensação tanto no tempo como no espaço. Evitam, assim, excessos e lacunas perigosas, atrofias e hipertrofias danosas, e em meio a tanto movimento e tal emaranhado de contrastes, a harmonia permanece soberana no espaço e no tempo. No espaço, a civilização ocidental, mecânica e materialista, equilibra a civilização oriental, mais madura e espiritualista. No tempo, o fato de estarmos hoje em pleno materialismo significa que se deve fatalmente esperar a fase de espiritualismo. Não se poderão saber exatamente o ano e o dia, mas diz a lógica das leis da vida que o atual ciclo histórico deve encerrar-se. As forças que o movimentam e atuam a tempo devem parar e esgotar-se, e deve começar precisamente o ciclo oposto.
Poder-se-á dizer: não vejo, não creio, mas o leitor, se capaz de raciocinar e compreender a mecânica do universo que estamos procurando pôr-lhe sob os olhos em pleno funcionamento, deverá concluir que as aparências estão na superfície e enganam. Deve nascer no espírito, ao menos, a suspeita de que debaixo delas, onde tantos vivem, exista outro mundo, imenso e muito mais perfeito. Enquanto o ciclo atual percorre a trajetória, completa a tarefa e descarrega o dinamismo, o outro, presente em todas as coisas, espera sua vez, em silêncio, repousa e recarrega o dinamismo. O leitor olha em torno, na vida vegetal e animal, no descanso hibernal e nas florescências primaveris, no sossego da morte e nos trabalhos da vida, e veja se o fenômeno constitui exceção da regra geral. No caso humano, os dirigentes, intérpretes e jamais criadores do momento histórico, jamais árbitros desordenados e sem servos obedientes à lei, sem a qual não há vida, põe em funcionamento esta ou aquela fase de acordo com os tempos, sucessivamente, uma em consequência da outra, e as massas caminham dando corpo ao impulso. A alternância das duas tendências permite que, depois do período de trabalho, ambas as partes descansem. Os componentes do imenso indivíduo coletivo são levados, assim, alternadamente a turnos de trabalho e de repouso, exatamente como as equilibradas leis da vida querem. Enquanto uns repousam, outros, que já repousaram, agora trabalham. E assim, embora passando de mão em mão, a função progride sem interrupções. Divisão de trabalho necessária porque é executada por muitos diferentes tipos biológicos de funções especializadas, necessária para evitar cansaços e esgotamentos étnicos, necessária para corrigir também direção individual tendente à hipertrofia unilateral e desse modo compensá-la. Só assim podemos conseguir desenvolvimento homogêneo e harmônico. Portanto, o grande indivíduo coletivo, como simples homem equilibrado, divide sua atividade pelo trabalho físico e pelo espiritual. Como em todas as formas da vida, os dois sexos se completam. Há povos masculinos, conquistadores e fecundantes, e povos femininos, conquistados e fecundáveis. Mas têm ambos todas as outras características, como acima dissemos, dos períodos opostos, clássico e romântico. As duas extremidades se atraem, emparelham e compensam no tempo e no espaço. A unidade completa resulta da fusão dos dois contrários e cada qual nada pode fazer sozinho. Se a parte masculina não fecundar, a feminina nada gera. O fenômeno da civilização pode parecer processo de efeminação, porque significa paz, conservação, bem-estar, luxo, refinamento, arte, cultura. Veremos mais tarde como a maturação, muito impelida nesse rumo, se resolve em podridão, assim como a oposta atividade viril termina em cataclisma, se muito forte. A lei, nos seus princípios, sabe corrigir os excessos, intervindo a tempo com impulsos contrários e compensadores. Existe proporção entre os de uma fase e os da sucessiva, como entre ação e reação. Isso faz-nos pensar em quão grande deverá ser a nova civilização do espírito se a compararmos com a atual destruição conseguida pela civilização da matéria. Os preparativos são de fato gigantescos. Torna-se necessário que, efetivamente, a onda, por sua mesma estrutura, em dados períodos, eleve das raízes da vida a forma masculina para salvar a humanidade da civilização acelerada demais, isto é, da efeminização, ou melhor, da maturação levada à putrefação. Então, o homem domina, tudo se viriliza, inclusive a mulher, como hoje acontece. Enquanto no período oposto a mulher domina e tudo se efemina, o homem inclusive, como aconteceu no século XVIII. Quando chega a hora, ele intervém para verificar, à luz da realidade concreta, as superconstruções do período romântico, arrancar o que nele existe falso e supérfluo, quer dizer, de não realmente verdadeiro na vida, reativar a circulação, dinamizar com novos impulsos.
Nessa relação se encontram a antiga Roma e a Grécia. Na França, a Revolução e o Império frente ao período monárquico imediatamente anterior. E no mundo, a fase atual e o século XIX. E tudo isso para depois civilizar-se de novo com os produtos das civilizações vencidas, elaborados na luta e introduzidos em novo ciclo. Assim, nada se perde ou destrói, e o acessório supérfluo desaparece, a substância permanece e revive sem cessar. Melindramo-nos com a destruição feita por essas tempestades, porque só vemos as formas e vivemos na superfície. Se ao invés olhássemos o germe das coisas, veríamos que ele não morre jamais, e esse perecimento menos nos perturbaria com essa explicação lógica. Assim, onde há o perigo do excessivo efeminamento, onde civilização muito impetuosa enerva e debilita as raças, aí a vida coloca reforços para, com injeções de virilidade, dinamizarem a maturidade por demais cansada. Essa é a função dos povos jovens, evoluídos e primitivos, mas também mais próximos das origens da vida, transbordantes de energia, embora pobres de experiência e sabedoria. Possuem dinamismo cuja quantidade, evoluindo, por enquanto não transformaram em qualidade. Naturalmente oposta é a função dos povos maduros, cujas riquezas espirituais os primeiros avidamente querem possuir, como se fosse alimento de que carecem para, assimilando-o, evoluir. Os primeiros oferecem dinamismo rude e decomposto. O segundo, sabedoria, produto de longas experiências. Estabelece entre os dois o mesmo equilíbrio existente entre jovens e velhos, uns e outros necessários à vida, embora com funções opostas. Com isso obtém, de uma só vez, dois grandes resultados. Primeiro, o progresso do evoluído por obra e graça do evoluído, que assim dá rendimento coletivo à sua posição, vindo esta a constituir função biológica. Segundo, o recarregamento dinâmico das coletividades civilizadas e cansadas, trabalho do involuído que preenche ele também funções biológicas. Desse modo, cada qual se compensa, dando o que tem e adquirindo o que não tem. Todo tipo humano tem função e missão e os extremos da vida se ajudam alternadamente. A técnica regeneradora da vida, desde o caso sexual até o da mistura das raças, funciona exatamente de acordo com o sistema das cessões e aquisições recíprocas, isto é, com o das trocas entre elementos contrários. Se do exame dos princípios passamos ao nosso atual caso particular, evidencia-se como se encontra hoje o mundo na fase masculina, em que tudo, inclusive a mulher, tende para a virilidade. Explica-se desse modo o assim chamado despertar político-social da mulher, sua participação em atividade onde, em outros tempos, a considerava incompetente. Encontramo-nos, evidentemente, em pleno período clássico, oposto ao romântico, quer dizer, em período de exaltação das qualidades, do tipo guerreiro, materialmente conquistador, destrutivo, fecundante e semeador, violento, involuído, materialista. Então, momentaneamente, deprimidas as qualidades do tipo oposto, cujo dinamismo agora se recarrega em silêncio, à espera da vez de entrar em ação. Quando isso acontecer, exaltar-se-ão as qualidades do tipo romântico e serão deprimidas as do tipo atual, e assim por diante. As verdades sustentadas pelo homem não exprimem muitas vezes senão a tarefa particular a realizar-se. Assim se explica a alternância da moda, não só nos vestuários, mas em todas as coisas. Forma mental essencialmente mutável e expressa em tudo. No novo período não se dará valor ao que hoje se admira. Ao contrário, valorizar-se-á o tipo conservador, espiritualmente conquistador, construtor, preparador e maturador, pacífico, evoluído e espiritualista. A lei nos obriga instintivamente a prezar o tipo que, no momento, está exercendo função de valor porquanto corresponde a determinado objetivo biológico e tende a alcançá-lo, explicando como missão suas qualidades particulares. Chegará, pois, o período de refinamento espiritual,
A ontogênese, diz-se, resume com rapidez a filogênese. Do embrião à juventude, a história da vida se repete no organismo. Assim, toda civilização, ao surgir, recapitula o seu passado de acordo com seu tipo. A nova fase, porém, como vemos na trajetória dos movimentos fenomênicos, não se esgota nessa repetição sumária, mas continua o caminho para subir mais, conquistando um novo trecho. Isso representa a conquista evolutiva da fase. Em princípio, pois, os motivos espirituais do precedente período do mesmo tipo serão retomados, rapidamente recapitulados e em seguida levados até mais longe. O que no passado foi ponto de chegada será agora ponto de partida, terminada a recapitulação. Os mesmos princípios, posto a haver continuamente na evolução, serão desenvolvidos sob a forma de construções que antes não haviam encontrado os meios de tornar-lhes possível a sua atuação. Já sob bases orgânicas coletivas, a nova fase poderá ir muito além da antecessora do mesmo tipo, depois de ter sido obtida na mistura de povos, raças e civilizações. A recíproca cessão e aquisição, isto é, a troca em que atua a técnica regeneradora da vida, ou em outras palavras, depois de dinamizados os exaustos e tornados maduros os evoluídos. Desta vez, o impulso espiritual encontra preparados meios bem diferentes de ação e, principalmente, esse movimento de massas característicos de nossos tempos, em que poderá multiplicar-se, enxertando-se nele. Os meios de divulgação e de contato e o aumento do nível médio de cultura permitirão muito grande alargamento de bases e de coparticipação. Do outro lado, a concepção espiritual da vida não ressurgirá como tentativa, tendência ou na forma que para tantos é crença vaga, mas ressurgirá como acontecimento e consciência das leis da vida, acessíveis por via racional e experimental, no modo evidente da objetividade científica. Desta vez o homem, servido pela técnica, será dono de muitas forças da natureza, de muitos instrumentos e capacidades novas que antes ignorava. Assim, a sua nova espiritualidade não se concretizará unicamente nos casos de individualismo elevado ou então como elementar e prévio fermento de massas, mas se desenvolverá na reconstrução orgânica da civilização, impregnando-lhe todos os estratos e enquadrando-lhe todos os movimentos. A nova espiritualidade do terceiro milênio deverá realizar-se em plano coletivo muito mais amplo, mais profundo e orgânico do que qualquer dos precedentes. A construção é grandiosa, mas nova em grande parte, e o novo não está isento de perigos. Vamos assinalar 2. Eis o primeiro. A formação do organismo coletivo representa a moderna conquista que nossa fase prepara para a seguinte. Ora, toda construção tende à hipertrofia e à caducidade. Logo, o princípio de organização social ameaça tornar-se o túmulo do individualismo. Este, excelente produto da velha civilização, hoje deve lutar para não deixar-se absorver pelas novas afirmações do coletivismo. Causa dano perturbador os equilíbrios. O processo de unificação social não deve reduzir-se a processo antibiológico, destruidor de valores adquiridos, que, ao contrário, se devem conservar e empregar. Assim, caminhando demais em direção da vida, arriscamo-nos a seguir caminho diametralmente oposto. A unificação orgânica coletiva não deve resolver-se no esmagamento e morte do individualismo, que continua a ser a via régia, via mestra da evolução. Deve, porém, significar-lhe a coordenação em unidades maiores, em que ele, ao invés de mutilado e asfixiado, se torna expoente da vida social de relação. O produto biológico não se destrói sem dano. O novo trabalho consiste em coordenar os valores resultantes das conquistas realizadas, herança das fadigas humanas no transcurso dos séculos, e aumentar-lhe o rendimento na coordenação. A lei quer o equilíbrio, isto é, não quer estado onipotente de corpo social em que o indivíduo desapareça, mas a afirmação equilibrada de dois princípios,
o individual e o coletivo, opostos e complementares, por isso feitos para compensar-se mutuamente. Opostos tendem a prejudicar-se um ao outro, todavia, são reciprocamente indispensáveis. O primeiro vale como material construtivo, sem ele nenhum sistema é atuante. O segundo, como força disciplinadora e coordenadora. Sem ela, os valores do individualismo se anulam na luta e na destruição. O primeiro se move em direções e tende a conquistas, ambas diferentes umas das outras. Um caminha para a especialização cada vez mais avançada, profunda e perfeita, ou seja, é separatista. O outro, antisseparatista, dirige-se à unificação mais ousada e completa. Os dois princípios preenchem função. O primeiro forma um por um os indivíduos. O segundo coordena-os em unidades cada vez mais vastas. Primeiro, o princípio coletivo organiza os indivíduos em organismo familiar, depois em classe social, em seguida em estado e nação, mais tarde em raça, finalmente em humanidade, e além de nosso ambiente terrestre, em organismos de humanidade. O indivíduo, segundo o grau evolutivo, deve sucessivamente tomar parte nessas unidades múltiplas cada vez mais vastas e complexas, sem destruir a organicidade já atingida, mas encaminhando a menor para a maior. Um dos erros do princípio coletivo será a redução do homem à máquina e a número, a irresponsabilidade, a servidão, a situação do indivíduo mantido pelo Estado onipotente, em posição monótona de segurança e passividade. Isso é antivital. Os desníveis de todo gênero, o estímulo do interesse, a liberdade de iniciativa individual, as competições em todos os campos excitam a atividade necessária para os experimentos de que nasce a evolução. A propriedade, tão bem conhecida até dos animais, constitui fenômeno biológico inviolável, porque necessária para proteger e conservar a vida. Se o enquadramento chega à absorção, se paralisa a liberdade de movimento necessária aos objetivos da vida do indivíduo, se a disciplina chega à destruição da fisionomia individual e à sufocação, o princípio coletivo torna-se antivital. Seria antibiológico que o estadismo atuasse, oprimindo a célula constitutiva, pois o Estado existe justamente para desenvolvê-la. Deve existir proporção entre cérebro e membros, equilíbrio entre centro e periferia, harmonia em tudo. Toda a hipertrofia é monstruosa. O novo corpo social tem necessidade de ser plástico, adaptável, múltiplice, de partes compensadas, de elementos substitutíveis. Precisa não emperrar por causa da excessiva complexidade da organização, tanto mais vulnerável quanto mais complexa e assim reduzida a fator de perigo para a vida. Não deve resolver-se em centralização absorvente, mas compensá-la com descentralização adequada. A ameaça do novo sistema orgânico está na preguiça do indivíduo que se adapta e abastarda, servindo-se dele apenas para deixar-se arrastar, abdicando à própria autonomia espiritual e ao direito de evoluir, porque, guiado pelo Estado e pela técnica, acredita poder. Enfim, furtar-se ao trabalho. A ameaça está em que a igualdade chegue à pobre indolência dos servos e à criação de rebanhos passíveis de serem dominados. Infelizmente, o senso de responsabilidade tende a decair na razão direta do número. O apoio recíproco encoraja a inconsciência e, por motivo de confiança recíproca, enfraquece o autocontrole. É convite à ação cega que, quando isolada, é mais ponderada. O número, principalmente aos fracos, dá ilusão de poder, de segurança e também de impunidade. O número constitui a grande defesa e a única força das nulidades. Essas sabem disso e nele se refugiam. O coletivismo pode ser desfrutado por elas e significar-lhe a exaltação. Na massa, em que vale a quantidade e não a qualidade, o inferior se valoriza e o superior se desvaloriza. O número nivela, tira dos melhores e dá aos piores.
como os primeiros constituem a minoria, todo agrupamento implica em piora mais ou menos pronunciada. Os primeiros descem até os segundos, estes não sobem até aqueles. Assim, toda a coletividade vale sempre muito menos do que a soma dos indivíduos componentes. Senatores boni viri, senatus autem mala bestia. Os senadores são boas pessoas, o Senado, entretanto, é uma fera. E isso também porque o apoio recíproco diminui o esforço individual e, portanto, o rendimento coletivo. Desse modo, por causa dessa instintiva confiança de ovelha e da cessão de controle, as forças individuais de qualquer agrupamento humano se anulam ao invés de se somarem. Basta isolar o indivíduo para dar-lhe de novo o senso de responsabilidade. Desfeita a miragem, cai logo em si. Nesses casos, o homem se revela animal gregário, mas, se deve ser enquadrado e disciplinado, deve também ser deixado sozinho e livre diante dos problemas da vida para que aprenda a resolvê-los por si mesmo. Torna-se necessário que a evolução, como coletividade, não signifique supressão do esforço que tão de boa vontade se abandona para evoluir individualmente, porque nesse caso a evolução trairia seu objetivo, a ascensão. De fato, entravando o progresso individual, perturba até mesmo o princípio dele resultante. Eis o segundo perigo, capaz de causar o naufrágio da nova civilização do espírito, impedindo-lhe atingir as suas metas. O bem-estar, a segurança, o refinamento, se significam civilização, constitui o primeiro passo do enfraquecimento e da decadência. Para não apodrecer, a vida deve exercitar-se continuamente na luta, porque é da lei que a vida não seja fim de si mesma, mas instrumento de conquista. Ai do homem se, atingindo o bem-estar material, se contenta e para em plena estrada da conquista, sem avançar mais em direção ao altiplano do espírito. A ascensão material, para não degenerar, deve ser apenas um meio para apresentar-se em novos horizontes intelectuais e espirituais. Conseguir realizações mais elevadas, sob novas formas de luta, a fim de que a evolução continue. Só assim se poderá dar futuro à vida. A história já nos mostra como se manifesta a decadência tão logo o homem se detém no progresso obtido, como nas comodidades diminui a intensidade do trabalho evolutivo e como a todo período de sofrimento segue período de ascensão. O alto padrão de vida pode adormecer as limitadas potências criadoras do espírito, que deve ser malhado e polido como os metais para manter-lhe brilhante. Para os indignos, a vida para, e quem para morre. Não se entenda o novo período como resultado de que se deve tirar gozo, mas como um novo tormento de criação. Só se a lei de luta e seleção for levada para o plano mais alto, a vida não será traída e essa civilização terá conseguido seu objetivo. Só assim não será inútil e não tombará, desperdiçando os frutos de passado tão longo. As civilizações deste tipo tendem a desagregar-se na efeminação, no refinamento, na inércia, como as do tipo oposto tende a naufragar na violência e na destruição. Tão logo a civilização do espírito perde a substância e se torna forma brilhante, sem nenhum conteúdo mais, desperta ameaçador, o fermento viril e masculinizante. Desperta e sob os planos inferiores para jogar fora a estrutura que se tornou inútil, e isso lhe assinala o fim.